E só para falar um pouquinho da parte que eu acho que é extremamente importante, que é a sexualidade dessa mulher na menopausa. Porque o que acontece? Muitas mulheres, nesse período da vida, elas estão tomando algumas decisões de mudança. Então, geralmente, essa mulher, ou ela decidiu que esse casamento é para sempre, estamos juntos até o fim da vida, ou muitas mulheres estão se divorciando nesse momento da vida. E aí, o que acontece? Como elas menopausaram, elas têm a certeza de que elas não engravidam mais. E aí, o que acontece? Elas vão ter relações sexuais sem preservativo. E aí, o índice de infecções sexualmente transmissíveis, de ISTs, tem crescido muito, tanto de HIV quanto de sífilis, nessas mulheres entre 50 e 60 anos de idade, porque são mulheres sexualmente extremamente ativas, com diversas parcerias, diversos parceiros aí, só que sem se prevenir. Por quê? Porque o preservativo, elas esquecem, na verdade ela não engravida, ela não usa mais anticoncepcional, não tem e deixa de usar o preservativo. Então, o preservativo, mulherada, é pra gente se preservar e preservar a nossa saúde. E outro dado importante, quando a gente chega na parte da terceira idade, aí a gente vai falar da galera que já tá morando dentro dos asilos, das casas de idosos e tudo mais. Eu fiz uma palestra sobre isso outro dia, eu fui estudar. Porque ninguém acha que o idoso tem desejo sexual. E nem que transa, né? E nem que transa. Há uma angelicalização do idoso. É como se depois que entrou na terceira idade virou anjinho. E aí anjinho não... A gente não consegue nem imaginar que pai e mãe transam, avalia avô e vó. Pois é. Né? Ninguém consegue imaginar. Eu quero ser uma vovó nhanhante. Eu quero ser uma vovó que nhanha aí. Então, e a gente tá vivendo cada vez mais. Antigamente, na Idade Média, a gente morria com 35 anos de idade, se era idoso. Aí foi crescendo, 40, 45. Hoje a gente tem uma expectativa de vida no Brasil cerca de 78 a 80 anos de idade. E a gente não pode achar que a pessoa só porque fez 60. Imagina que dos 60 aos 80 ainda faltam 20 anos. A pessoa vai deixar de ter uma vida sexual? Não, elas não vão deixar de ter uma vida sexual. Muito pelo contrário. Tem muita gente por aí tendo vida sexual muito mais ativa do que os meninos de 18, 20 anos de idade. Estão só nos gamers. E outra, os filhos já saíram de casa. Então, você não tem mais aquela preocupação de, tem que criar, tem que educar. Não, já cresceram, já viraram homens e mulheres adultos, já estão trazendo netos aí pra dentro de casa. Então, já tá em outro momento de vida. Então, esse relacionamento, ele passa também por uma mudança. E dentro das casas de idosos, existe, eu fiquei chocada com essa informação, mas existem normas, muitas vezes, que você não pode levar um brinquedinho sexual para dentro de uma casa de idoso. Não pode. Como se o idoso não tivesse uma necessidade sexual. Né? Então, não pode. Eu falei, mas como assim não pode? Aí eu fui ver e realmente entrei em vários sites não pode ter um brinquedinho, você não pode presentear, não pode levar, não pode nada. Tem uma revista ali, né? Então, não pode levar. Então, por que não pode? Por que o idoso não pode ter a sua sexualidade tratada como qualquer outro aspecto da nossa saúde? Ela simplesmente é retirada do idoso? E eu tô falando de idoso, não é nem um idoso de 90 anos. Não, a partir dos 60 anos de idade. É retirado a nossa sexualidade. Cara, a gente trabalha tanto tempo com a nossa sexualidade, a gente convive com ela durante tantos anos da nossa vida, aí acha que porque fez mais de 60 anos, desliga a chavinha, então não vou mais mexer nesse negócio aqui, não vou mais brincar. Então, sim, a sexualidade, ela tem que ser respeitada, principalmente nesse momento aí da vida. Então, galera, dá uma revisada nas normas aí de vocês aí também. E mulher, cultura do idoso, né? E a mulherada que tá solteira, e os caras também que estão solteiros aí, nesses 49, 50 anos mais, usem preservativo. Não é porque vocês não são mais novinhos e jovens que vocês não vão reproduzir, a mulherada não vai reproduzir mais mesmo. Mas uma IST, um HIV, uma sífilis, uma hepatite A, uma hepatite B, uma herpes genital, um HPV. HPV é vírus de contato. Muitas vezes, entendeu? Então, quanto mais a gente pode namorar à vontade, pode dar à vontade, não tô falando pra nada, dá, gasta. Vai deixar pra terra comer, não. Enquanto estiver viva, você deixa os vivos ir comendo por aí. Mas previne e usa o preservativo. Então, ter sempre um preservativo na bolsa aí, eu acho que é sensacional. Porque a gente não vai deixar de ter vida sexual ativa. Boa. Aqui foi. Recadinho dado, Lene. Não pode ser, Lene. O pessoal com um monte de dúvida aqui. Rapaz, eu tava aqui com consultório aberto. Já foi com consultório aberto aqui. Exato. Deixa eu até aproveitar uma coisa, viu, Vilela? Eu esqueci de comentar, a gente foi falar aí dos 103 sintomas de menopausa.
Há um mês eu lancei um aplicativo que chama Raquel Menopausa. Muito bom. Esse aplicativo é um aplicativo 100% gratuito, sem pegadinha nenhuma, não tem versão free, nada para você pagar, é só baixar. Então, toda mulher na menopausa que estiver aqui nos assistindo no Climatério, passou dos 40, baixa o aplicativo, está disponível na Google Play e na Android, no iOS. É Raquel Menopausa, ele mapeia todos esses sintomas, ele faz um relatório, ele te coloca em comunidades onde esses sintomas da sua faixa etária, do que você está passando, são mais comuns, as mulheres vão interagir. É uma forma que a gente tem achado de trazer conhecimento acessível, né? Eu acho que cada vez mais as redes sociais têm trazido essa possibilidade de você se informar. Não fica terceirizando sua saúde para, vou só quando eu for no médico. Não, vai atrás de informação, protagoniza realmente a tua saúde e vai lá buscar, até para que quando você chega num profissional, você otimiza o seu tempo de consulta, já direcionando, já sabendo, já conhecendo. Então, assim, te agradecer, Vilela, eu sei que não acabou, mas assim, por trazer uma pauta como essa. Seu podcast tem uma visibilidade incrível, assim, pra gente, né? Nós que trabalhamos com saúde da mulher. É um privilégio poder falar sobre isso, de ajudar, de ter vocês aí interagindo no chat com a gente. É realmente incrível. É isso, só pergunta boa, né? Incrível. E uma coisa muito legal do aplicativo, eu sei porque eu tenho, baixei. O André me ensinou isso, falou assim, tem aqui todos os sintomas. Mês que vem, quando você for no médico, você leva porque ele traz o relatório. Aí você mostra o relatório pro médico. Isso é muito legal. É muito legal. Então, o dia do calorão, tá lá registrado. Mapeou frequência. A Patrícia Mello tá perguntando, boa noite, sou esterectomizada, 21 anos, a HELP síndrome. Isso, teve uma doença na gestação que não gera não menstruo desde então, vou passar pela menopausa e ter que fazer a reposição hormonal normalmente, ela está perguntando. Sim, e aí um detalhe importante, ó, quem teve HELP síndrome, HELP é uma doença da obstetrícia, né? A mulher grávida, a pressão sobe no final da gestação e isso traz risco e complicações. Então, às vezes, ela deve ter feito uma hemorragia pós-parto, se fez a cirurgia, a histerectomia é retirada do útero. Como provavelmente você era super jovem quando estava grávida, foi tirado apenas o útero e deixaram seus ovários, isso é importante. Menopausa, o diagnóstico clínico de menopausa é a ausência de menstruação por 12 meses em uma mulher com útero. Então, é quando a menstruação vai embora e você tem o útero. Nesse caso que tirou o útero, você perde o parâmetro. Aí a gente vai entrar naquela dúvida. Você só vai conseguir saber se está na menopausa se dosar no sangue e o FSH, aquele gerente aqui de cima, tiver superior a 35 com o estradiol, os operários lá do ovário, menor do que 20, em 2 dosagens com diferença de 60 dias. O que hoje a medicina tem é que mulheres que não têm útero podem avaliar fazer reposição só do estradiol sem progesterona. Questiona um pouco isso também, mas a literatura recomenda que você pode, se você quiser, fazer reposição só do estradiol. A minha sugestão... que você tá rindo aí, que é que tá rindo? Qual foi? Aparecido, Antônio, é verdade que o homem fica bronha a partir de 50 anos? Fica bronha? O que seria bronha? Até que sabe, bronha. Brocha. Eu tenho 54. Será que o cara fica na bronha ou o cara fica broxa? Talvez eu quis dizer broxa. Eu tenho mais 54 anos, digo que não fica, mas o que você tem a dizer a Aparecida, Antônio? Mas não fica mesmo, é Aparecida depois de 50 hoje em dia. E teve alguém que escreveu, depois dos 70 nem sobe mais. Você sabe que hoje com as medicações, as medicações, né, a tadalafila, o sildenafil, enfim, essas novas medicações que melhoram exatamente o que a tu comentou, vascularização para os corpos cavernosos e hoje até com prótese peniana, para pessoas que querem manter vida sexual, mas não têm mais ereção por disfunção erétil, essas medicações e esses outros artifícios que a urologia trazem, faz com que homens de qualquer idade possam ter vida sexual. Então isso não é mais uma limitação, não. O grande detalhe é evitar fatores que podem predispor uma deficiência de vascularização precoce. Então, consumo de drogas, consumo de bebida alcoólica, o alcoolismo, a obesidade, porque o excesso de gordura tem um detalhe importante, ó. Testosterona é um hormônio lipossolúvel, ele se dilui na gordura. Quanto mais gordura você tem, mais testosterona está diluída e não faz função. Então, às vezes, a gente nem precisa repor hormônio. Agora há pouco, um colega me mandou uma mensagem, porque eu sou pós-graduado em nutrologia. Então, eu sou ginecologista de formação, residência médica em ginecologia, mas eu tenho 2 pós-graduações em nutrologia. Então, eu atendo, geralmente, os maridos das minhas pacientes, com algumas exceções.
E aí agora há pouco o marido de um, antes de vir pra cá, você conhece, amigo nosso, tava com a testosterona super baixa, ele tem 53 anos, e eu disse, tu não precisa repor testosterona, vamos te emagrecer. Era 420 e pouco a testosterona dele há 2 meses, ele perdeu 3 meses, estava 680, não colocou um gelzinho de testosterona. Então, essa é uma informação muito importante, perder gordura ajuda a aumentar a testosterona, aumenta a libido e aumenta a autoestima. Isso.